Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo aí na área para mais uma daquelas, supimpa aulinha de biologia. Quem tá afim de estudar, galera, quem tá afim de arrebentar, então vem comigo, vamos aprender a biologia de verdade, demorou? Bora pra aula, galera. Fala aí, galerinha. Hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho sobre o reino plant, ou seja, vamos conhecer as plantas, né? Hoje eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho, um geral, sobre o reino plant, tá? Conhecer as plantas como um todo, mas nós vamos nos aprofundar no conhecimento um pouquinho mais nas briófitas e nas pteridófitas, certo? Nós vamos compreender um pouquinho melhor quem são briófitas, quais são as suas características gerais e tudo mais, e vamos entender também quem são as pteridófitas, também as suas características, formas de reprodução e tudo mais. Certo, pessoal? Vamos para a tela do computador para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando, certo? Fala, galerinha. Vamos lá aprender um pouquinho sobre botânica, pessoal, especialmente aí introdução em botânica no grupo do Reino Plant, tá? Não fiquem com medo, não se aterrorizem, porque não é tudo isso que todo mundo fala, certo? O Reino Plant ele tem os seus detalhamentos, mas quando você pega amor por ele, começa a compreender um pouco melhor, fica fácil de deslanchar, certo? Então vem comigo para mais uma aulinha e vamos aí arrebentar esse reino plant, tá, pessoal? Olhando aqui para nossa linha de evolução, então nós temos aqui o reino plant, que é provindo de um ramo, certo? Dos protistas, no caso a alga do grupo dos protistas, mais especificamente o grupo das algas verdes, certo? Elas que provavelmente deram origem ao reino das plantas, tá? E esse reino das plantas, ele é dividido em vários grupos, em várias classificações, tá? Essas classificações dentro do reino vegetal, pessoal, elas marcam ou elas são marcadas, que fica melhor, por algumas características específicas que são encontradas em cada um dos grupos, certo? Primeiro, antes da gente chegar em grupo por grupo, vamos dar uma olhada em quais são as características gerais de todo mundo que pertence ao reino vegetal. Tudo bem? Então, todo mundo que pertence ao reino plant ou então reino vegetal, ele é pluricelular, ou seja, formado por várias células, ele é eucarionte e ele é autótrofo. Você fala assim, professor, até aquela plantinha bem pequenininha assim? Sim, ela também é pluricelular, eucarionte e autótrofo. Ou seja, formado por muitas células, por ser eucarionte, quer dizer que possui envoltório nuclear, e por ser autótrofo, ela consegue produzir o próprio alimento. Desculpa. Dentro do reino plant, nós temos 4 subfilos que caracterizam os 4 grandes grupos de vegetais, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Dentro desses 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, aqui nessa imagem que mostra para a gente a evolução dos vegetais, fica um pouquinho mais fácil de entender como que as plantas se desenvolveram ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho aqui as nossas algas ancestrais clorófitas, que eu falei para vocês que eram as algas verdes, elas provavelmente deram origem ao grupo das plantas, tá? A partir dessas algas que eram aquáticas e tudo mais, surgiu o primeiro grupo de plantas terrestres, que são as briófitas, tá? Grupo de plantas muito simples, mas que é completamente dependente ainda de água para se desenvolver. Tá? Sem contar que as plantas do grupo das briófitas elas são avasculares. O que é isso? Quer dizer que essas plantas não possuem vasos condutores dentro delas e essa falta de vasos condutores impede o transporte mais fácil de substâncias. Essa planta ela precisa transportar isso sempre célula a célula, célula a célula. Mas fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar em briófitas ainda hoje. O próximo grupo dos vegetais são as pteridófitas. Prestem bem atenção, na linha evolutiva das briófitas para as pteridófitas surgiu uma coisa, que é a vascularização. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, ou seja, elas têm estruturas
de tubos que permitem o transporte de substâncias, seja ele água e sais minerais, ou então que seja lá a seiva elaborada, que é produzida a partir da fotossíntese. Esse grupo de pteridófitas, por ter vasos condutores, possibilita que essas plantas atinjam tamanhos maiores do que as briófitas. Enquanto as briófitas são todas ali pequenininhas, vão ficar entre 1 e 2 centímetros, as pteridófitas, aí, por exemplo, a samambaiaçu, a nossa clássica da Mata Atlântica, ela consegue atingir até 3 metros de altura, tá? Por volta disso. Por quê? Porque a vascularização permitiu o desenvolvimento mais fácil desse grupo de vegetais. O próximo grupo aqui, depois das pteridófitas, são as gimnospermas. As gimnospermas têm mais uma novidade evolutiva, são as primeiras plantas com sementes. O que a existência da semente pode trazer de bom para os grupos vegetais? A existência de semente facilita a dispersão da planta. Imagine que agora tem lá um dispersor dessa semente, ou até mesmo o vento funciona como um dispersor, aonde ele pega a semente, ou o vento não pega, né? É uma coisa involuntária, mas leva a semente de um ponto a outro. Quando leva de um ponto a outro, permite que a planta se espalhe mais facilmente, enquanto briófitas e pteridófitas necessitavam de água para que isso acontecesse. E uma gota d'água, quando bate numa estrutura para poder chegar na outra, não tem grandes alcances, diferentes então das gimnospermas. Sem contar que a semente, ela pode funcionar como um excelente, na verdade pode não, ela funciona como um excelente armazenador de energia para o desenvolvimento do embrião. Agora o embrião ele tem uma energia armazenada só para ele se desenvolver, que é o que fica dentro da semente. E por último, o quarto grupo vegetal seria o grupo das angiospermas. As angiospermas, além da existência da semente, além de serem plantas vasculares, elas também possuem flores e frutos. Agora elas têm um atrativo para polinização e para dispersão. Como assim um atrativo? A flor tem lá o néctar, onde uma abelha, um beija-flor, um morcego vai coletar esse néctar para se alimentar desse líquido altamente energético e açucarado, e, em resposta a isso, ele carrega involuntariamente o grão de pólen da planta de um lado para o outro. Enquanto que as sementes agora são encontradas dentro de frutos, e outros animais, outros seres vivos podem pegar esses frutos para se alimentar, e ao defecarem, ou até mesmo carregar preso no pelo, não importa qual a forma, você vai transportar as sementes que estão dentro dele de um ponto a outro. Isso faz com que os grupos das angiospermas sejam os mais espalhados pelo planeta Terra, os mais adaptados em diversos ambientes dentro do planeta Terra, porque ele tem várias opções e várias ferramentas, tá? Aqui entre aspas, mas funcionam como ferramentas no final das contas, que conseguem ajudá-lo a mandar o seu grão de pólen, a sua semente para diversos locais. Tá? As briófitas e as pteridófitas elas já são mais restritas do ambiente. Você nunca vai encontrar uma briófita próximo de um ambiente bem úmido. Uma pteridófita, você nunca vai encontrar uma briófita longe de um ambiente bem úmido. A mesma coisa com uma pteridófita, ela sempre está próxima de um ambiente úmido. Mata Atlântica, borda de cachoeira, borda de riacho, aquele murinho seu do canto da casa que está lá todo cheio de musgo, provavelmente aquele murinho no canto vai ter ali algum acúmulo de água e quase que o dia todo fica sem bater sol. Por isso a existência dessas briófitas. Certo, pessoal? Então aí a linha evolutiva, relembrando. Briófitas, plantas avasculares. Pteridófitas, primeiras plantas vasculares. Gimnosperma, aparecimento das sementes. E angiospermas, elas possuem flores e frutos. Tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós só vamos nos aprofundar em briófitas e pteridófitas. Gimnosperma fica para uma próxima aula e angiosperma também para uma próxima aula, certo? Aqui eu tenho algumas fotinhas para vocês sobre cada grupo. Então, aqui nós temos o grupo das briófitas, aqui nós temos o grupo das pteridófitas, representado aqui, né, pelos musgos, aqui nas pteridófitas pelas samambaias. Depois, nas gimnospermas, nós temos aqui, ó, a sica, os pinheiros, as araucárias, os eucaliptos, todos esses são todos gimnospermas. E aqui, angiospermas, eu tenho exemplo
de plantas com flores, frutos e sementes aí. Tudo bem? Bom, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre as briófitas. Quais são as características gerais das briófitas? Como eu já disse, elas são as primeiras plantas vasculares, vivem em lugar úmido, são as primeiras plantas terrestres, são plantas avasculares, me desculpa pessoal, vivem em um local muito úmido e sombreado, têm tamanho reduzido, não possuem semente, flor e fruto. Tudo isso eu já falei para vocês. O que tem de novidade aqui? Primeiro, as briófitas elas conseguem dar uma firmeza para o solo, tá? E também funcionam como indicativo de poluição, porque as briófitas só se desenvolvem onde você tem uma quantidade muito grande de oxigênio e uma baixa taxa de gás carbônico. As briófitas elas são divididas em 3 grupos: briofita, tá? Hepatofita e antocerofita, tá? 3 nominhos aí: briofita, hepatofita e antocerofita. Pode ser também briófita, hepatófita e antocerófita, tá? É só uma questão de nomenclatura. Bom, essa aqui é a estrutura geral da briófita, a estrutura anatômica. Então a gente divide a estrutura da briófita em duas partes, né? Essa parte de baixo, que é o gametófito, e essa parte de cima, que é o esporófito. O gametófito é formado pelo rizoide, que é uma estrutura semelhante à raiz, cauloide, que é uma estrutura semelhante aos caules, e filóides, tá? Por que eles recebem esses 3 nomes diferentes, se eles são estruturas semelhantes? Exatamente por isso, eles são semelhantes, mas não são iguais. Rizoide, cauloide e filóide têm outra origem embrionária do que raiz, caule e folha, tá? Isso é a estrutura do gametófito. Na estrutura do esporófito, a gente tem a haste e a cápsula, onde guardam os esporos das briófitas que vão ser liberados durante o processo de reprodução. Aliás, como que funciona a reprodução das briófitas, que é aí o que tem de mais difícil, que mais cai nas provas? A reprodução das briófitas acontece por alternância de gerações. O que significa alternância de gerações? Quer dizer que eu tenho uma fase que é sexuada e eu tenho uma fase que é assexuada. Tá? A fase que está relacionada apenas com os gametófitos é a fase sexuada. Quando aparece a estrutura que a gente chama de esporófito, aí no caso das briófitas é a fase assexuada. Então eu tenho aqui, ó. Opa, desculpa, pessoal. Tem aqui, ó. No gametófito, um gametófito masculino e um gametófito feminino, tá? Dentro do gametófito masculino, eu vou ter a produção de anterozoide, que seria o semelhante ao espermatozoide nos humanos, tá? Esse anterozoide, ele é haploide, ou seja, ele só tem metade do material genético. Todo gameta tem metade do material genético. Depois, aqui eu tenho o gametófito feminino, e o gametófito feminino produz a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Nas briófitas. Aqui, relacionado com o óvulo nas mulheres, na espécie humana, tá? A oosfera também é haploide, ela só tem metade do material genético. Esses dois, eles só conseguem se encontrar com o auxílio da água. Perceba que o gameta masculino, aqui o anterozoide, ó, ele é flagelado. Então, durante ali na borda de uma cachoeira ou durante uma chuva, algumas gotas de água fazem o transporte do anterozoide até a oosfera. Até que esses dois aqui se juntam, fazendo a fecundação, e essa estrutura se torna uma estrutura 2N, agora é uma estrutura diploide, tem 100% do material genético. Quando o embrião é formado, você tem o desenvolvimento... Oh, meu Deus! Desculpa, pessoal. Você tem o desenvolvimento do esporófito. O esporófito, agora 2N, tem a estrutura que é chamada de haste e a estrutura que é chamada de cápsula, e lá dentro ficam todos, certo? Todas as estruturinhas chamadas de esporos. Esses esporos, eles são simplesmente liberados a partir da cápsula, a cápsula se abre e os esporos são carregados pelo vento, tá? E caem no solo, certo? Se desenvolvendo em novos gametófitos. Como essa passagem... Opa, tá difícil aqui, hein, gente? Tá toda hora mudando. Foi mal. Como essa passagem se dá entre a cápsula e simplesmente a saída dos esporos, eu não tenho a junção de gametas, essa fase eu chamo de fase de reprodução assexuada, tá?
Assim que os esporos caíram no chão, eles vão formar novos gametófitos e aí o ciclo se inicia. Tá? Tudo o que vocês poderiam saber sobre as briófitas, nós já vimos nesse momento, galera. Agora vamos passar para as pteridófitas. Tá? O slide estava querendo passar, agora passe de uma vez que chegamos aonde a gente precisava. Aqui são as pteridófitas, pessoal. Características, algumas nós já falamos. Então, primeiro, as plantas terrestres vasculares, vivem em local úmido e sombreado, tá? Não possui semente, flor e fruto. Tudo isso a gente já falou, tá? Importante lembrar, agora não existe mais rizoide, cauloide e filóide. Agora é raiz, caule e folha, tudo verdadeiro, tudo de mesma origem embrionária. No caso das pteridófitas, o caule eu posso chamar de rizoma, porque ele se encontra não na posição comum, para cima, quando a gente conhece as árvores. Ele se encontra lateralizado, ou seja, ele se encontra, entre aspas, tá, galera, deitado. Por isso a gente troca o nome de caule e chama ele agora de rizoma. Tá? As pteridófitas, elas são muito conhecidas porque elas são plantas ornamentais, plantas aí que se encontram em jardins e tudo mais. Todo mundo já foi na casa da avó e viu lá uma samambaia pendurada. A samambaia, ela é uma pteridófita. Tá? Temos também avencas, que são muito encontradas na borda de cachoeiras, cavalinhas, tá? E tem também os xaxins. Xaxins, eles são estruturas, na verdade, são as estruturas que a gente chama de rizoma das pteridófitas, tá? E foram muito explorados durante muito tempo para fazer, para que as pessoas plantem outras variedades de flores e plantas, porque o xaxim, como ele é todo entremeado, ele tem uma capacidade de armazenar bastante água e faz com que a planta viva muito tempo ali preso nele. E por causa desse comércio de xaxins, existiu um desmatamento muito grande, né, uma destruição muito grande das pteridófitas. Principalmente, como eu já falei lá no início da aula, a samambaiaçu, ela era muito destruída. Hoje é protegida por lei, né, ela não pode mais ser derrubada. As pteridófitas, elas são divididas em dois grupos, que é pteridófita e licopodiófita, tá? Ou pteridofita e licopodiofita. Vamos ficar com pteridófita e licopodiófita, tá? Anatomia geral das pteridófitas. Então a gente tem aqui a raiz, tá vendo? Aqui o caule está deitadinho, então a gente chama ele de rizoma. Essa é uma folha, certo? Todas as folhas são formadas por vários folíolos e atrás de cada folíolo, ou seja, no verso das folhas, nós temos os soros. Os soros são essas bolinhas onde ficam, como se fossem pequenas cápsulas, tá? Onde ficam os esporos. As folhas jovens das pteridófitas são chamadas de báculo, elas ficam enroladinhas assim, tá? A reprodução da pteridófita também se dá por alternância de geração, tá? Só que agora a gente tem algumas diferenças da reprodução das briófitas, como por exemplo, ó, aqui na estrutura adulta, tá? Nessa fase que já tem a folha e tudo mais, essa é a fase 2N. Tá? Lá dentro, atrás da folha, dentro das cápsulas, ficam os esporos, tá? Aqui é a fase 2N. Esses esporos são liberados dos soros, certo? E vão ali com auxílio do vento ou simplesmente caem. E ao cair no solo, esses esporos formam os protálos, tá? Esse protalo ele vai cair no solo e vai ser formado a partir de um esporo que é N, um esporo que é haploide. Se eu tenho a formação de um protalo a partir de um esporo que é haploide, quer dizer que nesse momento está acontecendo a fase assexuada, não tem junção de gametas. Dentro desse protalo vai se desenvolver os gametas, tanto o feminino quanto o masculino, dentro de um único protalo. Tá? Novamente, o masculino é chamado de anterozoide e o feminino é chamado de oosfera. Então tá aqui o oosfera, tá aqui o anterozoide. Tá? Aí, com o auxílio da água, novamente, como o anterozoide ele é flagelado, esse gameta masculino cai na oosfera, que é onde fica armazenado o gameta feminino, tá? É o gameta feminino em si, e se desenvolve o zigoto. Se aqui eu tenho a junção da oosfera anterozoide, ou seja, do gameta feminino e do gameta masculino, então nesse momento eu estou falando
da reprodução sexuada. Lá no início, assexuada e agora sexuada. A partir do desenvolvimento do zigoto, eu vou ter a formação de uma planta jovem, de uma folha jovem, que vai se chamar no início de esporófito 2N, tá? O esporófito jovem, e depois vai formar uma planta adulta, como mostra aqui. Então, nesse início é a fase assexuada e aqui no fim é a fase sexuada. De novo, alternância de gerações. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí tudo sobre briófita e pteridófita. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender essas características gerais aí que eu falei para vocês sobre as plantas, tá? O reino plântico como um todo, né? Essa introdução que a gente fez, e também todos os assuntos que envolvem briófitas e pteridófitas e a sua fisiologia, anatomia, reprodução e coisas do gênero, certo? Para quem não entendeu, galerinha, dá uma voltada no vídeo, refaça aí as anotações que vocês têm, dê uma olhadinha em material escrito, no apostilado de vocês, sei lá qual que é a fonte que vocês usam, mas deem uma olhadinha nesse material, assista nosso vídeo novamente, volta um pouquinho no vídeo nas partes que vocês tiverem dúvidas, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Briófita e pteridófita, professor gaguejando aí, hein? Briófita e pteridófita já era. Próximo passo, gimnosperma e angiosperma. Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, demorou? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.